O nome do telemita brasileiro, Marcelo Ramos Mota, está frequentemente ligado a polêmicas e disputas. No vídeo de hoje, você vai descobrir como começou a tempestade que cercou a sua trajetória e quando a disputa pelo controle da Ordem do Templo Oriente ficou realmente séria. Se você já encontrou um texto do Mota chamado Os Serviços de Inteligência Não São Inteligentes, esse vídeo vai explorar essa história e trazer o lado dele para o centro da conversa. E no final do vídeo, eu vou revelar uma famosa lista de desafetos do Mota que ele fez questão de publicar em um dos seus livros, com nomes como o do músico Raul Seixas e o motivo das tretas. Sejam muito bem-vindos ao canal Sirius 93. Se você ou alguém próximo está buscando psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. Phyllis, que havia voltado a se corresponder com Marcelo Mota, avisou que a propriedade da casa dos Germer estava de posse do Estado e só seria liberada mediante a comprovação documental de que alguém seria o proprietário legítimo desse material. Aqui, existem dois grupos que se apresentam e são reconhecidos pela justiça como aparentes detentores de direitos. Um grupo liderado por Grady McMurtry e outro por Marcelo Ramos Mota. Grady sabia, por suas experiências anteriores com editoras e a burocracia jurídica, de que se houvesse disputa entre os supostos donos, a justiça determinaria que primeiro isso fosse resolvido antes que qualquer liberação judicial pudesse ser buscada. Eu peço a vocês para trabalharem com o Wasserman e confiarem nele como se confiassem em mim. Weiser não está livre de querer passar por cima dos outros. Isso é muito comum no mundo dos negócios. Mas, no geral, ele sempre provou ser, e seu pai antes dele, um homem de negócios razoavelmente honesto. Ele está participando de piratarias. Mas eu estou certo de que no momento em que vocês estabelecerem seus direitos legalmente, ele cessará de assim proceder. Quaisquer abusos que ocorreram são devido à falta de confiança em si mesmos e para com cada um. A ideia de Mota era de que todos os chefes de loja deveriam trabalhar juntos e ter cópias de tudo, e de que a biblioteca deveria permanecer nos Estados Unidos. Entretanto, os responsáveis por isso deveriam ser pessoas que detivessem patentes da OTO. Mota também escreveu para Ellen Parsons Smith, dizendo as mesmas coisas. No mesmo dia, ele foi até o consulado dos Estados Unidos da América no Rio de Janeiro e preparou uma procuração geral para o Wasserman. Mota telefonou para o Wasserman para explicar sobre a procuração e pediu a ele que se mantivesse em contato o tempo todo. Em algum momento dessa história, Ellen Parsons Smith entra em contato com Weiser e diz que não quer que o seu nome apareça no livro de Mota. Isso deixa Mota com uma pulga atrás da orelha. Mota diz expressamente ao Wasserman por telefone que não deveria deixar McMurtry, Phyllis ou Ellen ter a posse da biblioteca a menos que pudessem exibir uma carta patente da OTO de Germer. Mota, assim como Grady, era uma pessoa com diversos traços paranoicos e avisou ao Wasserman que o grupo da Califórnia era composto de mestres manipuladores e que o Wasserman não deveria, sob hipótese nenhuma, deixar os livros caírem na mão do grupo de McMurtry, a menos que eles pudessem apresentar uma autorização por escrito dos Germer para tal. Nas palavras de Wasserman, em nossa correspondência e nas nossas conversas telefônicas memorizadas antes de eu ir para a Califórnia, Mota me aconselhou a expressar a Grady, Ellen e Phyllis que ele estava disposto a compartilhar a biblioteca com eles. Uma posição que ele também havia expressado em suas cartas para Phyllis e Ellen naquela primavera. O ponto não tão sutil era de que ele acreditava estar no controle dela. Mota afirmou que todos os chefes de loja deveriam trabalhar juntos e ter cópias de tudo. O uso do termo chefes de loja por Mota era uma paráfrase do testamento de Germer, que se referia a chefes da ordem, como aqueles que detinham direito de herdar a propriedade da OTO. Lembre-se de que Mota acreditava que Germer o havia feito um chefe de loja. Ele me disse para dizer que a biblioteca deveria permanecer nos Estados Unidos e até que estava disposto a compartilhar seus royalties na porção de Crowley dos comentários de Al, com condição de que eles estabelecessem legalmente a OTO nos Estados Unidos. Ele queria que eu desculpasse sua falta de contato com eles, explicando que ele havia acabado de sair do deserto. Depois dos preparativos, Mota começou a ficar desconfiado. Em cartas de 7 e 10 de julho de 1976, Mota pediu ao Wasserman que
que procurasse uma carta de autorização de Sackler ou Smith. Depois de alguns dias sem notícias de Wasserman, Mota pede ao seu instruído James Daniel Gunter que tente rastrear Wasserman e retornar o contato dizendo o que estava acontecendo. Em 10 de julho de 1976, Mota escreveu ao Wasserman: aceitarei como co-herdeiro na biblioteca telêmica qualquer pessoa que possa cumprir estes 2 pontos inalienáveis. 1. Mostrar carta do Sr. Germer reconhecendo-o como chefe de loja da OTO e cartas dele nos 6 meses anteriores ao seu falecimento, comprovando que a pessoa ainda era considerada em situação regular com ele. 2. Mostrar cartas da Sra. Germer após a morte do Sr. Germer, provando que ela os considerava como irmãos da ordem em status positivo e situação regular com o Sr. Germer. Quero que você vá para West Point e contrate um advogado local para defender os meus direitos, os direitos do Sr. e Sra. Germer. Um advogado local é melhor em uma cidade pequena. Ele será confiável. Peça dinheiro a qualquer pessoa que puder. Weiser, se ele quiser ajudar. Se alguém puder provar seu valor nos pontos que afirmei acima, poderá receber minha parte de quaisquer livros raros ou o valor deles. Exijo apenas xerox de todos os papéis e documentos não impressos na biblioteca. Estes deverão ser enviados à custódia de KN, entendendo que me pertencem. Por escrito, por favor. Tente manter seu equilíbrio mental. Você irá contra pessoas com anos de experiência em estabelecer domínio psicológico sobre auras não treinadas. Continue com seus banimentos e invocações para esta guerra. Entenda, não quero nenhuma conciliação. Não se deve permitir que essas pessoas obtenham nada que não possam provar claramente que têm o direito legítimo de obter. E quero a biblioteca ou, na sua falta, quero cópias de todos os materiais não publicados. Como você sabe, tenho aqui uma lista de conteúdo impresso da biblioteca que o Sr. Germer me mandou fazer quando estive lá, e da qual me ordenou que guardasse uma cópia. Se você precisar disso, peça. É possível que essa carta tenha demorado 11 dias para chegar às mãos de Wasserman. Mota a enviou, mas como o Wasserman estava em viagem, talvez tenha se perdido. Para se certificar, Mota enviou uma cópia à editora Weiser, pedindo que eles fizessem a carta chegar até o Wasserman. Dia 15 de julho, Ellen Parsons Smith, Phyllis Sackler e James Wasserman foram até a antiga casa dos Germer. Eles se encontraram com o Sr. Adolph Gualdoni, que tinha sido designado pela Corte Superior do Estado da Califórnia como guardião dos bens de Sasha e também legista que tinha realizado a autópsia dela. Nas palavras de Wasserman, o Sr. Gualdoni ficou muito à vontade quando nós 3 nos apresentamos como um grupo unido. Grady, em outra ocasião, já havia se estabelecido como um homem de bom caráter e apresentado a documentação necessária para ser reconhecido legalmente como representante legítimo da OTO. Eu havia informado ao Sr. Gualdoni, de Nova York, que representava Marcelo Mota, outro telemita com interesse na biblioteca. Ele nos deixou na casa para cumprir outras tarefas. Encontramos um tesouro em meio ao caos completo. Havia mais material do que se esperava encontrar após o roubo e a repetida vandalização da casa. Limpamos o melhor que pudemos. Encontramos caixas e arquivos de papéis, algumas pinturas de Crowley e alguns livros. Eles encaixotaram todo o material e colocaram em depósito do condado sob responsabilidade de Gualdoni. Dia 17 de julho, eles voltam à casa com Grady McMurtry. Nesse momento da história, acontece uma mudança em Wasserman. Na biografia dele, ele é cheio de historinha e de desculpinha para as atitudes que teve. Mas a verdade é de que, ciente do que Mota tinha pedido, Wasserman resolve trair a confiança de Mota e apoiar McMurtry. Tendo em mãos uma procuração que permite que ele fale em nome de Mota, o grupo da Califórnia passa a ter uma voz hegemônica para negociar com o Estado a liberação do material da biblioteca de Germer. Dia 18 de julho de 1976, Wasserman escreve para Mota uma carta dizendo: estou aqui em Dublin, Califórnia, na casa dos McMurtry, e feliz em informar que apossamos-nos dos restantes da biblioteca de Germer. Havia uma grande quantidade de material, maior do que esperávamos encontrar. Parece que todas as correspondências de Crowley que foram enviadas a Nova York quando ele morreu estão, na maior parte, intactas. O volume da correspondência de Germer também está lá.
Um achado totalmente inesperado foi um grande número, cerca de 25, de pinturas originais de AC, a maioria em excelente condição. Também algumas cópias de Liber Al na edição de 1938, várias cópias de Ola, alguns fotolitos com o selo da OTO e algumas outras coisas, incluindo livros de ocultismo e gerais misturados. No total, havia 4 arquivos cheios e cerca de 15 a 20 caixas de papelão. Isso coincidia com a memória de Mota do conteúdo da biblioteca. Essas informações de Wasserman, por si só, já não eram muito verdade. Levaria alguns dias até que ele estivesse em posse da biblioteca. Mas avisando a Mota de que a casa tinha caído, impedia Mota de indicar outro procurador e tentar barrar a apropriação da biblioteca. Essa carta de Wasserman foi enviada no mesmo envelope com uma de McMurtry, datada de 21 de julho de 1976. McMurtry propôs um acordo a Mota. Grady aceitaria Mota como Premonstrator da AA, enquanto Mota aceitaria McMurtry como califa. E escreveu a Mota: 3 vezes iluminado, 3 vezes ilustre e muito caro irmão. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Você ficará feliz em saber que a confusão a respeito dos restos da biblioteca e bens literários de Aleister Crowley parece, por fim, estar próximo. Na semana passada, Phyllis, Ellen Parsons Smith e eu viajamos a San Andreas, a sede do condado de Calaveras, e nos mostraram um material em depósito que há tempos foi resgatado da casa em West Point. Quinta-feira, Ellen, Phyllis e James Wasserman foram a West Point e ajudaram o depositário do município a remover o restante dos materiais da biblioteca do depósito do município. Sábado, Phyllis, James Wasserman e eu fomos à casa em West Point e fizemos uma busca completa, usando uma lanterna para checar todos os cantos desocupados em busca de qualquer item esquecido. Proponho que você escreva uma carta para mim pessoalmente, afirmando que você renuncia a toda a pretensão de se tornar OHO da OTO com base no fato de ter assumido o grau 11 OTO. Também que você se abstém de publicar futuros manifestos relativos à OTO, e nenhum falar nem comandar o outro. Tendo em vista a concordância dos interessados, dia 26 de julho de 1976, o Sr. Gualdoni deu entrada em uma petição à Corte Superior da Califórnia, dizendo reconhecer Grady Lois McMurtry como representante autorizado da OTO no momento da morte de Sasha, transferindo também os direitos dos copyrights de Crowley a McMurtry. Nesse mesmo dia, Mota escreve a Wasserman em resposta à carta do dia 19, descendo o expor. Você notará que eu não endereço você como frater. Não quero ouvi-lo diretamente, nunca novamente. Esta é a última carta que escrevo a você. Você informará a frater KN do conteúdo desta carta, e você exercerá seus últimos deveres como meu representante legal, de acordo com a procuração que lhe enviei para xerocar todo o material da biblioteca telêmica. Os xerox serão entregues à custódia de KN. Se ele desejar aceitá-lo como probacionista ou não, é da conta dele. Não posso suportar tolos. E quando você ousa criticar o Sr. Germer a mim, seu monte de excremento sem caráter, você realmente se coloca mesmo além do meu limite de tolerância. Nas palavras de Wasserman, sobre o dia seguinte, em 27 de julho, eu entrei para a OTO com Grady como meu iniciador, assistido por Ellen Parsons Smith. Gunter e Gurney entraram comigo. Enquanto Mota tinha dito a Dan para aceitar a iniciação se fosse oferecida, presumivelmente para obter credenciais para os futuros esforços da Sociedade Ordo Templo e Oriente, SOTO, de Mota nos Estados Unidos, iniciado em maio de 1977 sob a liderança de Dan e Gurney, solicitaram a iniciação com tanto entusiasmo quanto eu. Nós três concordamos que Grady era um líder espiritual legítimo. Nós todos fomos repreendidos quando Mota soube de nossas ações e conclusões. Dia 29 de julho de 1976, Mota escreveu a McMurtry dizendo: nunca foi minha intenção reivindicar o cargo de OHO. É óbvio que você não possui nenhuma patente de Frater Saturnus. Se eu estiver incorreto, por favor, corrija-me, e eu terei prazer em aceitá-lo como um irmão, mas certamente não como OHO.
A partir daí, McMurtry foi forçado a encontrar lacunas cada vez mais obscuras para explicar a hostilidade de Germer para com ele. No final, McMurtry contentou-se com afirmações pouco convincentes de que Germer estava louco e que o mandato como OHO dele tinha um limite de tempo, que só após a morte de Germer, as instruções anteriores de Crowley poderiam entrar em vigor. Mota finalizou a carta dizendo: "Na AA, você não é nada." No início de agosto, 30 grandes caixas foram levadas do depósito de Calaveras para a casa de Phyllis Sackler. Phyllis, de imediato, ficou preocupada. O material de Crowley não podia ficar na casa de Grady, que tinha amigos bem suspeitos e pouco cuidado. Por outro lado, na casa dela, também a expunha ao risco de acontecer o mesmo que com Sasha Germer. Alguns dias depois de Grady voltar para Berkeley, Phyllis pegou todas as caixas e levou para um depósito longe da casa dela. Ela deu uma cópia da chave e o endereço para Ellen Parsons Smith, mas não deu essa informação para Grady. Até esse momento, Sackler tinha gasto cerca de $1.500 com advogados e transporte. Tudo do bolso dela. E ela acreditava que o material na mão de Grady se perderia. De fato, uma das primeiras coisas que Grady fez quando as caixas chegaram na casa de Phyllis foi ligar para vários amigos na Califórnia, contando a história e onde o material estava. Além disso, Phyllis tinha prometido ao Wasserman de que ele ou Gunther teriam acesso à biblioteca para copiá-la para a Mota. Essa promessa não foi cumprida, o que fez amargar a relação de Wasserman com Phyllis. A partir de R$11, você pode ajudar financeiramente o meu canal através da plataforma Apoia-se e ter acesso a um grupo exclusivo de colaboradores no WhatsApp. O link para ajudar também está na descrição. Em 11 de setembro de 1976, Phyllis Sackler escreveu para sua filha Lisa dizendo: "Grady é incapaz de cuidar dos manuscritos originais de Crowley devido ao alcoolismo e ao fato de que muitos estranhos visitam a sua casa em Berkeley, que por sua vez são loucos. Também há muitas drogas nesse círculo." Mota mandou a procuração para James Daniel Gunther, mas Phyllis também não deu acesso ao material a Gunther. Dia 11 de novembro de 1976, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Guanabara recebeu informações materializadas no ofício SSP número 12.594 e um papel que traz o timbre confidencial. Nele, o delegado José Nicanor de Almeida recebera a informação de que o cidadão Marcelo Ramos Mota traficava drogas e aliciava adolescentes. A denúncia dizia que Mota, professor da cultura inglesa e proprietário de um Opala, estava aliciando duas de suas alunas ao vício e então fazia sexo com elas, e que Mota armazenava substâncias tóxicas, inclusive LSD, dentro de um cofre atrás de um estante. No dia 6 de dezembro, Mota teve seu apartamento em Copacabana visitado por agentes do DPE, Delegacia de Entorpecentes, que, munidos de mandado de busca e apreensão, formalidade frequentemente dispensada naqueles tempos, vasculharam a casa de Mota em busca de qualquer indício de substância. Os policiais não acharam nada e convidaram Mota a prestar esclarecimentos sobre aquela situação no dia seguinte perante o delegado. Mota confirmou conhecer as alunas citadas, que já não estavam mais sob seus cuidados acadêmicos. Quando o delegado Botelho perguntou a ele a quem ele atribuía a denúncia que foi feita contra Mota, Marcelo não titubeou. "Em razão da minha religião, visto que já registrei uma sociedade místico-maçônica, estando procurando novos membros, o que, por certo, causa irritação a outras organizações religiosas análogas. Sou também completamente anticomunista e anti-extrema-direita." 3 dias depois, em 10 de dezembro, Walterson Alves Botelho, o delegado, concluiu, em relatório reservado ao titular da DPE, que nada ficou apurado quanto ao ser nacional Marcelo Ramos Mota, traficante ou ter na sua posse substâncias entorpecentes. No documento, o delegado narra as inconsistências na denúncia, como a não existência do cofre ou de contato extraescolar de uma das mulheres citadas por Mota. As mulheres também foram entrevistadas e negaram que tivessem sido levadas ao vício. Botelho encerra o relatório ressaltando que as buscas no apartamento e no Opala de Mota também foram infrutíferas. Em 12 de setembro de 1977, David Berson recebeu a patente da
Sociedade Ordem do Templo e Oriente, de Marcelo Mota. Nesse ano, Mota havia fundado a Sociedade Ordem do Templo e Oriente Internacional, com sede em Ribeirão Preto, junto com a loja Nuit, fundada como loja-mãe da Soto. E daí por diante, começaram as iniciações regulares da sociedade. Em 25 de novembro de 1978, Mota expulsou James Daniel Gunter da Soto. Eventualmente, ele justificaria essa expulsão dizendo que Gunter estava planejando assassinar Cláudia Canuto, representante de Mota que morava em Nashville, Tennessee. Em 3 de fevereiro de 1978, Michael G. Kaplan, em nome de Mota, registrou a Society Ordem do Templo e Oriente como um guarda-chuva legal para a OTO em Nashville, nos Estados Unidos. Em 16 de maio de 1978, Mota nomeou Jeremy Charles Ellis como representante da OTO em Londres, emitindo-lhe ordens para parar as publicações crowleyanas de Grant e Simond. Em 21 de dezembro de 1978, a OTO de Mota recebeu o status de isenção fiscal no Brasil. Em 1979, Grady McMurtry e William Heydrich enviaram correspondências para diversas pessoas ligadas à OTO. Uma dessas cartas foi endereçada a Marcelo Ramos Mota e foi junto com uma outra, mais pessoal, em modalidade carta registrada, para ter certeza de que Mota havia recebido a correspondência. O objetivo era dizer que eles estavam promovendo um recadastro e os membros que desejassem continuar na OTO deveriam responder. Mota recebeu, mas se recusou a responder por não reconhecer a autoridade dos californianos para fazer aquilo. Em novembro de 1979, Martin Starr foi admitido na Soto e ocupou o cargo de diretor. Também em 1979, Mota recebeu uma carta de um homem chamado Robert Durenstein. Nessa carta, Robert avisava a Mota de que Grady McMurtry estava de posse das cartas que Mota havia trocado com Germer na década de 50 e que estava mostrando estas cartas a diversas pessoas na tentativa de descredibilizar Mota. Nessas cartas, Mota falava de uma forma muito explícita e íntima sobre suas inseguranças, em especial o tamanho do seu órgão sexual, além de outros desejos, fantasias e experiências que Mota teve na adolescência. Junto com essa correspondência de Robert, havia uma cópia da carta original de Mota para comprovar o que era dito. Cerca de 2 semanas depois, Ellen Parsons Smith escreveu a Mota com a mesma notícia. Em seguida, Phyllis Sackler também informa isso a Mota e pergunta se ele desejaria suas cartas de volta. A conclusão de Mota é de que Phyllis, em especial, teria sido quem teve a ideia de expor as cartas, e depois de brigar com McMurtry, estava testando se conseguiria se aliar com Mota. Uma parte estranha dessa história é de que algum tempo depois, Mota descobre de que quem enviou o primeiro aviso não foi o verdadeiro Robert Durenstein. O verdadeiro Robert, por acaso, era membro da Solar Lodge, e quando Mota teve contato com ele, Robert negou ter enviado a carta-aviso a Mota. Além disso, o Robert verdadeiro tinha uma caligrafia diferente da que Mota recebeu inicialmente. Importante ressaltar que a fonte dessa história não é um blog obscuro ou uma fofoca. Ela é documentada no processo e todos os envolvidos admitem que isso de fato aconteceu. Além disso, a reação de Mota a essa história foi, em suas publicações, falar abertamente dos conteúdos das cartas e da exposição delas, impedindo que as suas inseguranças de quando ele tinha 20 e poucos anos ficassem assombrando ele e sendo usados como armas pelos seus inimigos. Em 1979, a FAA-OTO chegou ao fim com a morte de Oséias Saturnino de Almeida, e eventualmente Mota fundou mais um grupo chamado Loja Nuit. A Sociedade Ordem do Templo e Oriente no Brasil, de Mota, também registrou o lamen da OTO como marca registrada. Sob a responsabilidade de Phyllis, ela vendeu vários livros duplicados à biblioteca para pagar as despesas do depósito, que eram cerca de $500 por ano. Quem intermediou e realizou essas vendas foi James Wasserman. Em 1979, chega até Mota a notícia de que a biblioteca de Crowley Germer estava sendo guardada por Phyllis Sackler, sumiu sem explicação, e ninguém tinha qualquer informação. Em algum momento, entre julho de 1980 e o início de 1981, Mota imigrou para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Nashville, Tennessee. Nessa mesma época, Ray Owens,
um instruído de Mota na AA começou a investir esforços na criação de um grupo nos Estados Unidos que hoje se chama ROR. Essa é provavelmente a origem da linhagem da A, Mota-Eos. Mota vinha, durante esse tempo, publicando livros chamados Equinox com textos de Crowley. No Equinox número 4, volume 5, chamado Sexo e Religião, publicado em março de 1981, Mota anuncia, como mencionado anteriormente, este é o último número do volume 5 de The Equinox. A AA agora entra no período de silêncio, durante o qual não fará promulgamentos nem aceitará probacionistas. Pessoas interessadas em Telemann podem recorrer à OTO, desde que estejam dispostas a enfrentar os rigores dos testes envolvidos. A OTO não aceita ladrões, nem aceita mentirosos, não aceita pessoas boas e fracas, e não aceita pessoas mais e fracas ou fortes. A OTO aceita apenas aqueles que são bons e fortes, ou que eles mostrem sinais de serem capazes de se tornar ambos. Em seguida, Mota faz uma lista dos seus desafetos telêmicos, tecendo comentários sobre cada um. A lista é longa, e eu vou citar só pessoas relevantes para essa história. As seguintes pessoas estiveram associadas em algum momento com a AA ou a OTO, ou, se não, publicamente alegaram tal associação. Elas estavam mentindo, foram expulsas da OTO ou perderam contato com a AA devido à conduta imprópria. Nenhum título ou juramento pessoal obtido dessas pessoas ou qualquer organização que afirme ser telêmica, mas esteja conectado com elas, tem o menor valor legal ou espiritual. Elas são, em ordem alfabética: nos Estados Unidos da América, James Daniel Gunter, outrora um representante legítimo da OTO, rebaixado por planejar assassinar seu superior hierárquico, retirou-se voluntariamente da AA por escrito e foi expulso da OTO. William E. Heydrich falsamente alega representar a OTO, possivelmente um fantoche de Grady McMurtry. Phyllis McMurtry, também conhecida como Phyllis Wade e Phyllis Sackler, uma vez neófita legítima da AA, ao alcançar a visão do Santo Anjo Guardião, tornou-se obcecada com a ilusão de que havia se tornado uma adepta menor. Foi acusada pela senhora Carl Johannes Germer de enviar uma gangue liderada por seus próprios filhos para assaltar e roubar a senhora Germer e sua residência. Apropriou-se indevidamente de propriedades telêmicas e se apresentou falsamente como a mestra de loja da OTO. Grady McMurtry falsamente se faz passar por membro representante da OTO. Concedeu patentes sem nunca ter tido autorização adequada. Caluniou membros da legítima OTO e desviou propriedade da ordem indevidamente. Helen Parsons Smith pirateou repetidamente a propriedade da OTO e alegou representar a ordem sem nunca ter recebido o mandado adequado. James Wasserman foi probacionista de Marcelo Mota. Recebeu uma procuração completa de Mota para lidar com a transferência da propriedade da OTO legítima para mãos qualificadas. Desobedeceu a todas as suas instruções e entregou a propriedade nas mãos de ladrões. Foi transferido para outro instrutor e, posteriormente, teve o seu contato cortado por quebrar seu juramento. William Briggs, um ex-probacionista que falhou em cumprir o seu juramento e executar sua tarefa, e, como resultado, teve seu contato cortado. No Brasil, Euclides Lacerda de Almeida foi um neófito sobre Marcelo Mota, encarregado de registrar a OTO no Brasil, tentou registrá-la em seu próprio nome. Expulso da OTO, entrou em contato com Kenneth Grant e tentou se apresentar como um representante da mesma. Uma ordem judicial foi emitida. Ele não tentou apelar. Cortou o contato com a AA. Raul dos Santos Seixas, cantor e compositor pop brasileiro, foi probacionista sobre Marcelo Mota por um tempo. Tentou usar Crowley para obter sucesso pessoal imitando os Beatles. A seu próprio pedido, escreveu várias músicas com Mota, como seu letrista. Tentou roubar o letrista e adulterou várias de suas letras, cedendo à censura governamental oficial. Cortou o contato. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu precisei dividir o vídeo em algumas partes por conta do tamanho do conteúdo. Se for da sua vontade, curta o vídeo,
Comente o que você achou e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou WhatsApp. Os links de todos os contatos estão na descrição. Além disso, eu também faço parte dos projetos do Calem, em especial do podcast Foco de Pestilência. Em breve vai ao ar a continuação da história de Marcelo Ramos Mota. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.